Olá, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Este é o nosso 15 minutos com a Bíblia. Hoje nós vamos estar já entrando no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Nós estamos já há alguns dias meditando nesse livro. Já viemos aí falando sobre o capítulo 1, 2, 3, 4 e hoje nós vamos então falar sobre o capítulo 5 desse grande livro, que é o livro do profeta Daniel. E eu quero aqui colocar um tema nesse vídeo: morreu sem estar preparado. Ou seja, Belsazar, um homem, um rei que morreu de uma maneira inesperada para ele, sem estar preparado. Há uma linha invisível, querido, que separa a paciência de Deus e a sua ira. Os que persistem em andar no caminho errado, eles cruzam essa linha invisível. Chega um dia em que Deus diz: basta, chega. Não há um caminho especial para o inferno. É necessário apenas permanecer por tempo suficiente no seu próprio caminho, nos seus erros. Nabucodonosor, ele precisou ficar louco para ser convertido. Ele foi salvo porque ele se humilhou perante Deus. Mas Belsazar, o seu filho, apesar de tantos exemplos, de tantas advertências, ele continuou no caminho da desobediência e morreu sem chance de arrependimento. Deus, ele oferece ao homem muitas oportunidades para arrepender-se. Ele convida-o insistentemente a voltar-se para ele e persuade. Mas se o homem ele continua no pecado, ele acaba cruzando essa linha invisível e depois ele perece inapelavelmente. Então o capítulo 5 do livro do profeta Daniel nos fala então desse rei Belsazar. Belsazar, ele não ficou louco para ser convertido, ele morreu sem conversão. Belsazar, ele era um homem que desperdiçou todas as suas oportunidades que ele teve. Belsazar foi um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, só que as desprezou. Ele era da família real. Seu pai, Nabucodonosor, ele foi convertido a Deus. Ele precisou, ou presenciou, melhor dizendo, Belsazar presenciou todos os acontecimentos relatados no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Esses eventos que aconteceram, que nós estudamos e falamos aqui, Belsazar, ele presenciou todos. Ele devia ter a idade de Daniel. Ele viu o seu testemunho, bem como também o testemunho dos seus amigos. Ele viu como Deus libertou os amigos de Daniel da fornalha. Ele viu como Nabucodonosor, seu pai, foi arrancado do trono para tornar-se um animal, até que o seu coração foi humilhado e convertido. Belsazar, ele foi um homem que viu Deus tratando de modo pessoal com alguém próximo a ele. Ele sabia o que era conversão. O verdadeiro Deus fora louvado e adorado no palácio que agora ele ocupava como rei. Mas mesmo assim ele não deu crédito a isso. Ele conviveu com o testemunho fiel a respeito de Deus, mas ele tapou os seus ouvidos, fechou os seus olhos e endureceu o seu coração. Deus, ele deu para o seu pai Nabucodonosor 1 ano para que ele viesse se arrepender. Mas Belsazar, ele cruzou a linha da ira de Deus naquela mesma noite e pereceu. Então, querido, viver no pecado é loucura. A Bíblia nos diz lá em Hebreus que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Belsazar, ele foi um homem que desprezou o conhecimento de Deus e não lhe deu a glória.
a despeito de ele conhecer toda a verdade. A impiedade, ela produz a perversão. O desprezo do conhecimento de Deus leva o homem a uma vida dissoluta moralmente. Belsazar, ele conhecia a verdade, mas não foi regido por ela. Ele conhecia a verdade, mas a rejeitou deliberadamente para viver regradamente em seus pecados e prostituições. Belsazar, ele é um homem que se entregou aos prazeres carnais à beira da morte. Vários fatos marcantes nos chamam a atenção nesse texto do capítulo 5 de Daniel. Em primeiro lugar, Babilônia, ela estava sendo tomada enquanto o rei estava festejando. Naquela noite, o rei Dario, ele estava desviando o curso do rio Eufrates e marchando pelo leito do rio para entrar na grande cidade de Babilônia para tomá-la. O império, ele estava caindo e o rei, ele estava se banqueteando. Aquela era a sua última noite e o rei, ele estava se embriagando ao invés de buscar o arrependimento. E em segundo lugar, o rei, ele dá uma grande festa no dia da sua grande ruína. Ele estava fazendo uma festa no dia, mais fatídico da sua vida. A maior cidade do mundo, ela estava sendo tomada. E o rei e os nobres estavam bebendo e se divertindo. Eles estavam à beira de um abismo e não se apercebiam disso. Em terceiro lugar, o rei, ele lidera os seus nobres a uma festa dissoluta, de embriaguez e de sensualidade na noite do seu juízo. Ou outro erro do rei foi o abuso da bebedeira. A embriaguez, ela promove a dissolução. Ela promove a dissolução. E em quarto lugar, o rei, ele promove uma festa de profanação às coisas sagradas. O rei, além de se entregar à embriaguez, ele dá mais um passo na direção de sua ruína. E eu acredito que aqui foi o basta de Deus. Eu acredito que aqui foi onde ele ultrapassou essa linha invisível de Deus e, enchendo o cálice da ira de Deus, passando o limite da bondade do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele manda trazer os vasos do templo para profaná-los de forma estúpida e infame. Profanar as coisas de Deus é um grave pecado. Usar os vasos do templo consagrados para o culto ao Senhor numa festa profana, numa festa banal, foi uma terrível ofensa à santidade de Deus, o Todo-Poderoso. Belsazar fez pior que o seu pai Nabucodonosor, porque o seu pai saqueou o templo de Jerusalém e levou os vasos sagrados para o templo de seu Deus e deixou lá. Mas Belsazar não, ele usou-os de modo sacrílego, para acrescentar um pouco de novidade à sua última orgia e bebedeira. Usou os vasos do Senhor, consagrados ao Senhor, para tomar neles bebidas e se embriagarem. O rei estava zombando de Deus, ao escarnecer das coisas de Deus. Então aquele gesto de profanação era também uma afronta e um abuso ao povo de Deus. A cena é de desprezo ao Deus do céu. O Deus a respeito de quem Belsazar ouvira desde a meninice e de rejeição ao testemunho que recebera, o rei coloca agora os vasos então do templo do Senhor nas mãos de seus convidados e lidera essa
esta orgia, esta bebedeira, escarnecem do sagrado e exaltam o profano. Em quinto lugar, o rei lhe promove uma festa idólatrica ou idolátrica, ao dar louvor aos deuses fabricados por mãos humanas. Além de profanar as coisas de Deus, o rei ainda usa os vasos do templo para louvar suas falsas divindades. A idolatria, querido, é um pecado ofensível a Deus. Ofensivo a Deus. A idolatria é uma expressão de profunda cegueira espiritual. Ela provoca a ira de Deus. Belsazar foi um homem que foi solenemente perturbado pelo dedo de Deus. Tá? Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação. Enquanto eles celebravam aos seus deuses, bebendo vinho nos vasos no templo do Senhor, você vai ver isso no capítulo 5, versículos 5 ou 9, diz a Bíblia que no mesmo instante aparecem ali uns dedos escrevendo na parede. O ruído, né, dos copos e das taças, eu imagino que cessou. A conversa emudeceu. As mãos ficaram imóveis. E em poucos segundos, todo o ambiente estava transformado ali num palco de medo e de horror. Por quê? Porque eles viram a imagem de um dedo escrevendo na parede. A alegria do rei e de seus convidados acaba. A festa termina. O desespero toma conta de todos. O rei fica pálido. Seus joelhos batem um no outro. A alegria do pecador, querido, ela dura pouco. Nunca, ou num piscar de olhos, tudo terminou para o monarca Belsazar, o monarca arrogante. Deus anotou todos os seus pensamentos e palavras e obras. Agora encontra-o e apresenta-lhe a conta. Deus marcou todos os seus pensamentos e obras, agendou tudo. E agora Deus se encontra com ele e apresenta a conta dos seus pecados, dos seus erros e suas desobediências. Se já uns dedos escrevendo silenciosamente umas poucas palavras causaram tão grande pavor, como, portanto, se sentirão os pecadores quando virem o Senhor em toda a plenitude de sua glória e majestade e ouvirem a sua voz proferindo a terrível sentença: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus confunde os sábios do mundo com seus mistérios. O rei Belsazar, ele busca uma explicação para a misteriosa aparição nos sábios da Babilônia, vai até os sábios da Babilônia e busca essa interpretação. Mas eles são impotentes. Eles não podem discernir as coisas espirituais. A sabedoria humana não pode ajudar um homem aflito em rebelião contra Deus. Deus confronta os pecadores por intermédio dos seus servos fiéis. Daniel, ele é um homem diferente. Ele tem luz, ele tem inteligência, ele tem sabedoria e espírito excelente. Belsazar não quis ouvir diante ou durante os dias de sua vida, mas agora ele precisava ouvi-lo na hora de sua morte. Nunca deu crédito ao que Daniel falou, mas na hora da sua morte ele teve que dar crédito ao servo do Senhor. Daniel é um homem insubornável. Ele não faz a obra de Deus por dinheiro. Ele não vende seu ministério. Ele não busca favores de poderosos deste mundo.
Daniel, ele rejeita os presentes do rei. Daniel não procurava recompensa e nem favores. Fica aqui uma lição para nós, querido. Passou-se alguns minutinhos, mas fica aqui uma lição para nós. Isso é que me chama a atenção na vida desse grande homem, desse profeta, desse jovem chamado Daniel. Ele cruzou impérios, reis, todos os impérios ali da Babilônia, reis assumiram tronos, foram depostos, outros assumiram, mas Daniel permaneceu o mesmo. Rejeitou todas as regalias que Nabucodonosor lhe ofereceu. E quando chega nesse momento em que ele tinha que dar mais uma sentença de juízo a um rei tão carrasco que era como Belsazar, ele não titubeou, ele falou a verdade, deu a sentença como estava escrita na parede. Mesmo que ele recebeu ofertas do rei Belsazar, mas ele se manteve firme, puro, fiel ao Deus a quem ele servia. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família e o teu ministério, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.